E aí, tudo bom com você? Meu nome é Fernando Suriano, eu sou do Caminho do Equilíbrio e bora para mais um Medita Comigo. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre conflitos. Então, antes da gente começar a nossa prática, vamos trocar uma ideia sobre essa situação que sempre acontece e a gente acaba não dando muita atenção, a gente acaba não tentando entender como que a gente pode lidar melhor com os conflitos. Muitas vezes os conflitos surgem por falta de comunicação. A gente deixa de falar o que pensa e a gente também não ouve o que o outro tem para dizer. É algo que recentemente as pessoas comentam mais, né? A gente precisa conversar, você precisa ouvir o outro, precisa melhorar a comunicação, mas na prática não é algo que acontece ainda. Então a gente precisa ter esse desprendimento de conseguir conversar e principalmente ouvir, estar aberto para ouvir, né? Porque quando a gente está estressado, quando você está numa situação que você está se sentindo ali injustiçado, sabe? Quando na sua cabeça você tem certeza que está certo, a última coisa que você pensa é: deixa eu ouvir o que o outro tem para dizer, né? A gente pensa, não, a minha verdade, eu preciso fazer ele me entender. Como que ele não me entende? Ele precisa fazer o que eu estou falando, enfim. Mas na verdade a gente precisa o contrário, a gente precisa quebrar essa objeção, a gente precisa quebrar essa barreira e se mostrar aberto a ouvir. Esse seria o primeiro passo. Aí, a partir daí, a gente consegue mostrar o que está sentindo, o que está passando, o nosso lado da história, e juntando essas duas metades a gente consegue chegar numa resolução desses conflitos, né? Então é muito importante a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, encontrar esse diálogo, a partir dessa primeira abertura, no qual eu dou para a pessoa, para ela se sentir à vontade para dizer o que ela sente, dizer o que ela pensa, e aí eu entro com a minha verdade, né? Para conseguir a pessoa também entender o que eu tô passando, né? A gente não pode ficar de maneira também passiva, né? De uma maneira muito só cedendo, né? A gente precisa também mostrar o que a gente está sentindo e dizer o que é certo pra gente, né? Então, a partir daí a gente consegue encontrar um equilíbrio, né? A verdade é que a gente acaba vivendo muito dentro da nossa cabeça. A gente fica pensando demais, vivendo uma certa fantasia do que a gente acredita que é certo. E a realidade ela é muito mais complexa, sabe? Não adianta só a gente, por mais que a gente esteja certo muitas vezes, a situação ela pede ações diferentes, né? Por exemplo, eu acredito que a pessoa precisa fazer do meu jeito, porque eu tenho todos os motivos do mundo para acreditar que eu tô certo e as coisas precisam ser feitas assim. Só que às vezes a pessoa não consegue. Por mais que você esteja certo, a pessoa está precisando de outra coisa. Ela está precisando de uma outra ação. Ela não tem condições de fazer do jeito que você quer. A situação precisa ser diferente, né? E às vezes não é um peso para você fazer de maneira diferente, por mais certo que você esteja. E vice-versa. Às vezes você conseguindo se abrir para a pessoa, ela vai perceber que você tem uma dificuldade, por mais certa que ela esteja. E nessa sua dificuldade você precisa que as coisas sejam feitas de maneira diferente. Mas essa conclusão, ela só pode acontecer com o diálogo, com a abertura, quando você fala o que pensa, quando você ouve o que o outro pensa. Tá bom? É algo simples, é algo, de certa forma, até um pouco batido, mas a gente precisa trazer isso de maneira prática. O exemplo que eu dei, então, se eu estou me sentindo mal, se eu estou naquele momento que eu estou muito angustiado, naquela situação que não se resolve e a pessoa não me ouve, às vezes você está precisando ouvir primeiro. Às vezes você está precisando se abrir e ceder para conseguir construir esse diálogo, né? Sair um pouquinho do seu mundo para que a pessoa também consiga sair do mundo dela e vocês encontrarem a realidade,
encontrarem um meio do caminho mais perto do real, mais perto do que é bom para os dois. Belezinha? Então bora praticar para a gente conseguir encontrar um pouco mais dessa abertura e maturidade emocional. Então, procura um lugar confortável para você se sentar. Lembra de sempre apoiar os isquios, que são os ossinhos aqui do glúteo. A gente dá uma boa tensionada nos ombros. Relaxa. Vai fechando os olhos devagar. Vai voltando a atenção para dentro. Percebe a sua postura confortável. A coluna alinhada, porém relaxada. O corpo todo solto, bem leve. E aí, se volta para a sua respiração. Percebe o caminho do ar para dentro e depois para fora. Procura respirar mais pelo nariz. Puxa e solta o ar pelo nariz. Mas se tiver dificuldade, puxa pelo nariz e solta pela boca. Mas se conseguir, faz tudo pelo nariz. Ótimo. Agora vai trazendo sua atenção mais para dentro. Comece a perceber as suas emoções. Suas emoções são como uma música. Você sintoniza e percebe essa música. Não dê nomes, não procure pensar em qual emoção você está sentindo. Simplesmente perceba essa música de fundo tocando e veja qual a sensação que surge.
Perceba que quanto mais você observa, mais as suas emoções vão se acalmando. Lembre-se de não dar nome, não criar uma história. Simplesmente sinta, entre em contato com as suas emoções. Ótimo. Ainda com os olhos fechados, vai trazendo sua atenção para fora. Vai se lembrando do ambiente. E aí puxa o ar uma vez bem grande. E solta até o final. Vai mexendo as mãos, os pés, se espreguiçando, se alongando. E antes de abrir os olhos, continue a observar, a olhar para dentro, ficar consciente do que você sente. Não siga no automático daqui para frente. Continue percebendo suas emoções a todo momento. Isso vai facilitar com que a gente consiga lidar com as pessoas e nós mesmos. Então, devagarzinho, vai abrindo os olhos, sem pressa. Bom, ótimo. Então, passa esse vídeo para aquela pessoa que você está precisando aí resolver esse conflito e vai na boa, se abre e cria espaço, né? Cria essa abertura para poder resolver qualquer situação que seja. Belezinha? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.